Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, pela graça e a bondade do Senhor, a misericórdia e o favor que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos feito viver. Te agradecemos por cada momento, te agradecemos por cada ato que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a viver e todo o teu cuidado e todo o teu carinho. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ativado em nós. E eu continuo declarando: os teus filhos serão benditos e abençoados, cheio de graça, de virtude, de unção e de manifestação. Que esse seja um mês sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós temos trabalhado a respeito do mês e a questão das tribos, né, como nós temos mencionado, a questão das tribos que a cada mês nós podemos tirar uma essência, tirar um ensinamento, tirar também uma, como diz, uma manifestação para aplicarmos como guerra. Sabemos que a guerra, querido, não é vencida pelo mais forte, sim pelo mais sábio. Eu não estou dizendo agora em relação a Jesus, porque o Jesus ele é o mais sábio e ele é o mais forte, né? Então, incomparável. Mas o que nós estamos dizendo do nosso ciclo diário. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante que eu tomo como prática de vida, que está em Efésios capítulo 5, versículo 16. Na verdade, capítulo 5, né, Efésios 5. Em Efésios 5, ele diz o seguinte, ele começa dizendo no versículo 3, o fruto da luz e as obras das trevas. E aí ele começa a falar, e aí a gente vai chegar no texto onde a gente sempre fala do remir o tempo, né? Que é lá no versículo 16, ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas antes dele chegar nesse momento, antes dele chegar nessa palavra do remir o tempo, ele começa no versículo 3, diz assim, mas a impudice e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós como convém aos santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs, nem chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graça. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu sempre, todas as vezes que nós vamos começar, mesmo que eu estou dando continuação a um texto, eu sempre vou voltar a alguns fundamentos, porque sabemos que essas palavras subirão, né, ao YouTube, e muitos ali estão vendo pela primeira vez uma palavra, e como já recebemos vários questionamentos, mas apóstolo, essas coisas são muito complicadas, apóstolo, para que tudo isso? É tão simples, a gente está na graça de Deus, a gente entra na graça e pronto, acabou, né? A gente não precisa dessas coisas. Mas é interessante que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, e ele está dizendo para a igreja que nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo. E ele diz que sobre os filhos da desobediência vem a ira de Deus. Ou seja, e ele também está dizendo sobre a impudícia, a impureza e a cobiça que estava aí no meio do povo. E ele está dizendo, olha, esse tipo de gente não entrará, mesmo estando no meio da igreja, eles não farão parte do reino de Cristo e nem do reino de Deus. Volto a dizer que existe reino. E é isso que nós estamos dizendo. Existe uma guerra, e essa guerra é vencida na estratégia. E o apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 14, ele diz assim, por isso desperta, por isso, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como nércio, e sim como sábios. O Senhor nos ensina, através da vida do apóstolo Paulo, que temos uma responsabilidade no caminhar.
A caminhada e como caminhamos, isso determina o que seremos e o que teremos no reino de Deus. E por isso precisamos então andar sabiamente. O que estamos manifestando aqui, quando nós falamos das palavras do mês, não é trazer como diz, eu já ouvi, né, um esoterismo gospel ou uma, uma, uma coisa semelhante a essa, mas é trazer sabedoria para que você possa caminhar estrategicamente, vencendo a torpeza, vencendo a nerciedade, vencendo a tolice, para que possamos andar com sabedoria, remindo o tempo e ativando as bênçãos do Senhor. Amém? Estamos falando da tribo de Benjamim, e já essa eu creio que é a quinta palavra que estamos ministrando nessa série. Já falamos a respeito da tribo, já falamos a respeito do mês, já falamos a respeito da tribo, mês, da letra, já falamos a respeito da bandeira, já fomos falando a respeito de várias palavras ou várias características, e na última nós estávamos falando a respeito dessa obra, né, da insatisfação. E eu terminei dizendo isso, né? Às vezes as pessoas chegam falando, né, e muitas vezes eu não me envolvo nas feridas alheias, eu não me envolvo dentro das feridas, como diz, das feridas provocadas por pessoas ou feridas alheias que vão trazendo contaminação. É lógico que isso, muitas vezes, querido, não tem nada a ver, quando eu coloco isso daqui, não tem nada a ver com pessoas que muitas vezes irão comentar a respeito de fatos que estão acontecendo, né? E isso já não é uma ferida, né? Porque às vezes fica aí, né? Nossa, então tudo que eu comento com o apóstolo não tem nada a ver, o apóstolo não leva em consideração. Não, querido, não tem nada a ver. Nós sabemos o que é uma ferida e sabemos o que é um fato, né? Então, quando a gente fala de fatos, como diz, de pastor para pastor, Marisa, né? Nós vamos ver fatos, e esses fatos, eles são considerados e muito. Porém, a gente sabe também quando se trata simplesmente de uma ferida, e nós não podemos tomar feridas alheias. É esse ponto, né, que eu coloco aqui, para ficar até um pouco mais esclarecido. Mas isso é muito interessante. Irmãos, nunca ande pela ferida de outro. Entenda isso. Porque esse mês, como nós falamos, está meio que proporcionado a isso. Pessoas que estão descontentes com o reino, consigo mesmo, até mesmo com o ministério, eles tentarão tirar você do teu foco. Então, cuidado para não tomar feridas de outros. Cuidado para você não tomar feridas de outros. Volto a dizer, uma coisa é fato. Quando realmente você tem fatos, você tem palavras, você tem coisas concretas, né, às vezes de coisas que aconteceram ao longo da caminhada, mas também tem coisas que são simplesmente feridas, são coisas que não foram resolvidas, ou coisas que eu acho, que eu penso, que eu imagino, e isso eu acabo contaminando os outros. Então não entre nisso. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que nós chamamos de trono da maldade, ou o que é a característica eu vou dizer, da enfermidade do mês, daquilo que seria a enfermidade da temporada. Cada mês ele vem como uma coisa ruim, cada mês ele vem como uma coisa maligna, para tentar nos derrubar e tirar dos propósitos. Quando olhamos para a tribo, para o mês, nós falamos do mês de Kislev, da tribo de Benjamim, com a sua bandeira, que é um lobo, com a sua letra, que é o Samik, ou seja, é o tempo onde a palavra de paternidade fará com que os filhos andarão na aliança do Senhor e entrarão na verdadeira profecia avançando, ou seja, esse é o tempo de avançar, esse é o tempo de renovação, esse é o tempo de ativação, esse é o tempo de quebrar as maldições, revogar as maldições. Mas quando olhamos para essa luta que teremos, ou que é a proposta maligna para esse mês, nós vamos ver o comando de um ser chamado Sagitário, ou
um ser chamado Zeus, ou até mesmo podemos dizer Satanás. Ou seja, esse é o comando específico dele. E olhando para esse temporada, ou para esse contexto, esse trono, você vai ver que ele está ligado intimamente com uma guerra com os filhos. Se você olhar para a mitologia grega, mitologia romana, você vai ver que, até mesmo a mitologia nórdica, você vai ver que esse Zeus, ou Odin, ou esse ser que é considerado como o pai de todos os deuses, ele está sempre em guerra. Sim, Júpiter, Sagitário, falei uma coisa diferente. Eu não, se eu falei outro aí, é a mesma coisa, mas é Júpiter, Sagitário, Zeus, né? Eles são tudo mesmo. Odin, ele é tudo, depende da cultura, ele vai colocando aí, ele vai tendo a sua característica, mas é o mesmo, né? E você vai ver que ele está sempre, sempre, sempre brigado com os filhos, caçando os filhos, amaldiçoando os filhos, porque há uma sucessão, ou uma busca de sucessão. Então, se você for ver, mais uma vez, nós vamos ver essa ligação entre pai e filho, entre pai que caça filho e entre pai que amaldiçoa o filho, ou os filhos que são afastados da figura de paternidade. Mas como nós estudamos já na escola, que é que eles estão fazendo a escola, a gente viu que eles não trabalham sozinhos, eles trabalham sempre com ciclos ou com tríades. E a gente vai ver que Júpiter, ele vai trabalhar também junto com Apolo, trabalhar também junto com Ares, ou seja, é uma triangulação, né, ou uma tríplice aliança de maldade, trabalhando com a área da vingança, trabalhando com a área do sentimento de ira, de cólera. E olhando também para as tribos, você vai ver que a tribo de Judá, ele estava sempre trabalhado, olha a triangulação. Então vai ser Judá, Simeão, Benjamim. Benjamim, ele também está ligado a Judá e também está ligado a Simeão. Então, quando você começa a olhar para essa característica, você vai ver que é uma tríplice também aliança entre eles. Olhando para números, perdão, para Juízes, quando Judá ele parte para a guerra, ele chama Simeão. E depois você vai ver que quando Judá ele vai para o reinado de Salomão, para o filho de Salomão, quem se ajunta a ele é Benjamim. Então essas três características sempre vão andar junto, ou seja, Benjamim, Simeão e Judá. Porque ele faz parte de uma bênção e também eles enfrentam a mesma guerra. Você vai ver Judá, ele enfrentando a guerra da violência. Você vai ver Simeão enfrentando a guerra da violência. E você vai ver também Benjamim enfrentando a guerra da violência. Ou seja, essas três características é o que nós enfrentaremos. Por isso precisamos, como filho, Benjamim, ouvir a voz do pai, Simeão, e entrar num tempo de ativação, Judá, ou de adoração. Então, como venceremos essa temporada? Como venceremos esse mês? Qual é a chave que o Senhor nos dá? É nós entrarmos em níveis proféticos e de adoração diante do Senhor, para que possamos escutar a voz do Senhor e escutar os decretos que Ele emite sobre nós. Escutar essa dinâmica profética que o Senhor tem para nós. Então, quando nós ouvimos a palavra dele, nós entraremos diante ouvimos dele, nós entraremos diante da palavra dele. E Ares, isso aí mesmo. Entraremos diante da palavra dele. Olha que interessante, meu irmão. Olha que espetacular isso. Lembra que eu disse que esse mês é conduzido por falsas revelações, falsos discernimento. Só poderemos ser guiados para uma verdadeira direção se mergulharmos na palavra.
E essa é uma estrutura, por exemplo, de Simeão. Ouvir a palavra, aquele que tem a espada. Então toda adoração, ela só é uma adoração realmente profética quando ela está pautada nas revelações da palavra de Cristo. Eu já tenho falado isso várias vezes. Olha que interessante. Quando nós olhamos para esse movimento de adoração profética, nós vamos entender o seguinte, que esse movimento de adoração, ele começou com homens que eram cheios da palavra de Deus. Porém, agora se tornou um movimento de trazer alma ou estimular a alma do ser humano. E toda vez que nós falamos dessa adoração profética, ela vai cair também como um cântico de filhos que entram na presença do Pai. Então está sempre ligado a adoração Judá, a palavra profética da verdade Simeão, e nós vamos ver então Benjamim como a característica dos filhos. Como nós devemos entrar diante desse mês? Como venceremos as obras da magia? Quando ouvirmos a palavra e mergulharmos na palavra, tendo a estrutura de uma adoração íntima. Então é a intimidade com o Pai, ouvindo a palavra do Pai, nós seremos transformados e ativados para mais um tempo de conquista. Mas olhando para essas questões do trono, nós vamos ver uma coisa também, que cada trono está subordinado a um principado. Conversávamos, né, o pastor Dimas de Salinas, ele até falava algo que eu achei muito interessante, e algo que nós, às vezes, esquecemos de mencionar, que cada trono, ele também está ligado a uma coisa chamada um orixá, ou um principado, segundo a Umbanda. E aí nós vamos ver que quem é o orixá, segundo eles, que está ligado ao contexto de Sagitário, ou de Zeus, ou de Júpiter. É um ser chamado Yansan. E a Yansan é na figura de uma mulher angustiada, uma mulher sofrida, uma mulher que foi traída, uma mulher agora que está insatisfeita, uma mulher que ela se move pelas tempestades. Então estamos dizendo que essa é a temporada da insatisfação dentro das casas. Essa é uma temporada onde a gente começa a ficar insatisfeito com a casa, seja ministerial, seja física, seja espiritual. Ou seja, esse é um tempo onde há uma insatisfação. Se você parar para pensar, todas as obras, às vezes, onde começa, né, as obras de separação de casais, as obras de brigas familiares, as obras de brigas ministeriais, está sempre ligado ao mês de dezembro, aonde automaticamente é colocado o mês de ajuntar a família. Na verdade, esse é um tempo onde se destrói família. Esse é um tempo onde as famílias começam a ser separadas, porque agora eles estão dilubriados e entorpecidos por causa da muita bebidas fortes, né? As distrações. Nós acabamos entrando debaixo da atmosfera de Yansan. Yansan, ela faz com que as mulheres, preste atenção no que eu estou dizendo, a obra de Yansan faz com que, por exemplo, mulheres não sejam satisfeitas, não tenham o ápice nas relações íntimas, faz com que as mulheres não consigam chegar no seu momento ápice. Então ela leva uma vida conjugal e uma vida íntima sem ser satisfeita plenamente. Essa é a obra de Yansan, faz com que haja sofrimento na intimidade, faz que haja uma angústia na intimidade, faz com que elas não consigam permanecer dentro de um convívio familiar. Essa é a obra desse mês, fazendo com que haja sempre uma insatisfação, fazendo com que haja uma angústia na intimidade com o Senhor Jesus, com a figura do Pai, com a figura do líder. Ou seja, não haja plenitude e sempre um desconforto.
como nós temos ministrado ao longo do tempo, nós precisamos ser semeado, exemplo, fisicamente, no sentido matrimonial, marido precisa semear a esposa. Num contexto espiritual, Jesus precisa semear com a sua palavra a nossa vida. Num contexto espiritual, ministerial, nós vamos ver que nós precisamos ser semeados com a palavra sacerdotal. Então, a obra de Ansan é fazer com que haja esse descontentamento. E aí, então, se levanta o que nós chamamos as obras das Amazonas, por exemplo. Quem são as Amazonas? Mulheres, né, no caso aqui, dotadas de empoderamento, de poder, porém não submisso à autoridade. Então, fazendo com que haja sempre um poder feminino, porém descontrolado ou não submetido à obra de um cabeça, seja Cristo, seja o esposo, seja um líder. Eu não estou dizendo que as mulheres têm que estar sempre debaixo de escravidão, não, querido, mas todos nós precisamos estar debaixo de autoridade. Então, quando nós empoderamos, seja o masculino, ou empoderamos, seja o feminino, nós entramos em extremismo. Esse mês nós estamos vendo que é levado por extremos do sentimento. Por isso o Senhor te chama para dentro de uma aliança, dizendo: filhos, vocês precisam estar na Shalom. Vocês precisam confiar no Senhor. Esse é o tempo que o Senhor nos leva a níveis de confiança e níveis de intimidade. Nós estávamos ontem para embarcar os nossos filhos e nós tivemos uma experiência bem legal. Quando fomos para embarcar, meus filhos são menores, né? E eles foram para a casa da minha mãe. E na quinta-feira eu estava embarcando para Salvador. Peguei um documento, né, o passaporte, que eles têm hoje tem essa opção do passaporte ter essa, como que eu posso dizer, essa declaração, essa liberação para que eles possam viajar desacompanhado. E cheguei para a moça, né, lá, ou seja, com 5 dias de antecedência, 6 dias, falei: moça, essa declaração vale, essa declaração aqui é permitida, né, com essa declaração meus filhos embarcam. A mulher olhou, falou: não, sim, embarca. Falei: você tem certeza, moça? Porque eu vou chegar aqui depois, eu não vou ter tempo para fazer essas declarações em cartório. Não tem problema não, embarca sim. Perguntei 3 vezes: você tem certeza, moça? Tudo certinho? Não, mas embarca, com certeza embarca. Porque tá aqui, tá escrito aqui, nem realmente está escrito. Beleza. Chegamos 6 horas da manhã, até por isso eu não entrei, né, na terça-feira. Cheguei 6 horas da manhã lá com eles. Falei, né, vim embarcar, e a mulher falou assim: cadê a declaração? Falei: tá aqui no passaporte deles. Não, isso aqui não vale, moço. Isso daqui é só para voo internacional. Falei: meu Deus do céu. Na hora, sabe assim, subiu aquele cordeiro, né, como diz o apóstolo José, vontade de sair da cruz e pegar a cruz e bater na mulher, né, que me falou aquilo. Mas na hora, assim, veio aquele negócio e eu tenho orado a respeito de algumas coisas. Eu voltei e falei: moça, isso não pode acontecer, né? Falei brandamente, falei: moça, isso não pode acontecer, e expliquei a situação. Ela falou: olha, eu não sei o que fazer, né? Não tenho o que fazer, eu vou tentar conversar com os meus superiores, mas... Aí eu falei: moça, realmente eu vou sair perdendo nessa, e vou perder voo, vou perder dinheiro, e vou perder tempo, né? Porque o outro voo era só na quinta-feira, eu já tinha compromisso. Falei: moça, infelizmente é assim, né? E saí assim meio angustiado. Falei: meu Deus, eu fiz tudo certinho, né? A gente fez tudo certinho. E aí a gente foi, peguei minhas crianças, peguei a Luca, que estava na frente no hotel, e a gente parou no aeroporto e orou. Falou: Senhor, nós fizemos tudo certinho. O Senhor sabe que não foi maldade do nosso coração. A gente perguntou, a gente sabe, uma oração tão simples, mas essa oração de filho para pai, é isso que eu senti, e é por isso que eu estou dando esse exemplo. O que eu senti no meu coração na hora, sabe, me deu um estado de raiva mesmo, a mulher estava ali, eu tinha tempo para fazer, e ela disse que eu podia embarcar com aquilo.
Mas na hora, o Senhor falou, fica quieto. Eu, tipo assim, não manifesta a natureza carnal. Fica quieto. E aí, controlei aquilo, né? Coloquei na cruz e diz assim, e aí eu comecei depois a orar com o coração de filho mesmo, dizendo, Senhor, não foi culpa minha. E por isso eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mude essa situação. O Senhor pode mudar essa situação. Uma oração simples, mas confiando de pai, de filho para um pai. E aí nós chegamos lá na hora, lá, e aquele negócio vai, a mulher, olha, chegou a mulher aqui e tal, e foi. Demorou uns 40 minutos a gente esperando. Ela chega e fala assim, olha, vou falar um negocinho. Eu conversei com a minha supervisora, com ela. Não é padrão da empresa, mas só faz de próprio punho aqui e a gente vai embarcar eles. Não tem problema, a gente vai fazer isso por vocês. Eu falei, meu Deus, como quando nós confiamos no nosso Pai, como nós entregamos para o nosso Pai, como Ele age. O que eu entendi esse mês, e essa era a palavra, nós estávamos aplicando essa palavra. Nós estávamos aplicando essa palavra e dizendo, olha, esse é o mês que nós estamos debaixo dos decretos de Pai. E nós entendemos que se o Pai está no controle, todas as coisas podem acontecer. Lógico que eu não fui injusto, eu poderia ter dado, né, como diz um de malandro ali, e não adianta, querido, na malandragem. Mas a questão é, nós precisamos com sinceridade. Eu sabia, eu tinha perguntado, realmente eu tinha visto, e não era culpa minha. E eu pude clamar ao Pai, e o Pai fez justiça. Sabe, esse é o tempo, querido, onde nós precisamos, com a palavra dele. Eu lembrei da palavra, eu lembrei que eu estou debaixo de uma paternidade. Eu sei que o Senhor é meu Pai e eu estou debaixo do espírito de filiação. Eu também sei da palavra do Senhor que eu posso pedir, que Ele diz, clama a mim e em concordância eu responderei. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso entender, irmãos, eu preciso entender que nós, como filhos, precisamos estar pautados na palavra do Pai. Esse é o mês de Benjamim, onde o Pai muda decretos. Você entendeu aqui? Havia um decreto, uma coisa simples, havia um decreto, mas isso complicaria toda a nossa viagem, complicaria as nossas agendas, complicaria também, ou implicaria numa perca financeira. Mas eu sei do decreto de um Pai. E nós chamamos a existência esse decreto, dizendo, Senhor, o Senhor pode mudar esse decreto dessa moça, o decreto dessa empresa, o Senhor pode mudar. E realmente, querido, quem sabe de companhia aérea, eles são inflexíveis. Mas como eu pude ver a ação de Deus mudando decretos, esse é um tempo que nós precisamos estar ligado a essa unção de alegria, satisfação e gratidão ao Senhor. Amém? Esse é o mês onde você vai estar sempre sendo tentado a perder a alegria, a satisfação e a gratidão. Não deixe que o diabo roube isso da tua vida. Confie no Senhor. Esse é o mês que o Senhor te leva a confiar de uma forma potente em tudo aquilo que Ele já prometeu. Mas, lembre-se, palavra, Simeão, adoração verdadeira, Judá, com espírito de paternidade. Irmãos, volto a dizer, se você não entrar no espírito de filho, você não conseguirá mergulhar nas promessas do Pai. Não é só dizer, é estar na essência, mergulhar na essência. Esse é o mês onde, se você não conseguir se livrar da capa do órfão, esse espírito vai fazer com que você viva a insatisfação. Mas nós queremos orar por você em nome de Jesus, declarando que toda a capa da orfandade caia por terra, todas as tempestades de Ansã seja quebrada e que você entrará em um nível de glória e satisfação com o Senhor. Amém? Você pode colocar a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora. Eu quero declarar, Senhor, que os teus filhos entrarão no nível de glória, de alegria, e que toda estratégia
todas as artimanhas, todos os engendramentos de Yansan cairão por terra. Todas as tempestades, todos os redemoinhos, todas as turbulências causadas por esse espírito na vida dos teus filhos caia por terra. Todo levante de ventos, de ira, raiva, ódio, seja quebrado em nome de Jesus. Todas as atmosferas de tristeza e de falta de plenitude, nós declaramos, saia do coração. Mas como um pai apostólico, eu quero declarar, receba vida, receba virtudes, e todas as capas de órfão e de ferida seja arrancada. Mas eu declaro sobre você que o espírito de filho toma posse da tua vida, e a palavra do Senhor entra como vida na tua alma e no teu espírito, e você entra em níveis de adoração e profundidade com o Senhor. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã.